Miyamoto Musashi não era apenas um espadachim lendário. Ele era um mestre da ação. Um homem que venceu mais de 60 duelos mortais, sem nunca depender da sorte ou da hesitação. O que o tornava tão letal não era apenas sua técnica, mas sua mente afiada, livre do peso da dúvida e da paralisia pelo pensamento excessivo. Em sua obra, O Livro dos Cinco Anéis, ele não ensina apenas a lutar, mas a viver. E viver para Musashi era agir com clareza, sem distração, sem os ruídos da mente que nos impedem de dar o primeiro passo. Pensar demais é como segurar uma espada e nunca usá-la. Você analisa, calcula, reconsidera e no final o inimigo já avançou enquanto você ainda está no mundo das ideias. Musashi enxergava isso como uma fraqueza perigosa. Para ele, a mente deve estar tão afiada quanto a lâmina, mas não pesada. Ele dizia, se você sabe o caminho durante o dia, você o reconhecerá mesmo na escuridão. Isso significa que, quando você realmente internaliza um princípio, não precisa mais perder tempo pensando, você apenas age. A ação flui como água, natural e inevitável. O problema de quem pensa demais é que sempre busca garantias. Garantia de sucesso, de segurança, de perfeição, mas a vida é imprevisível. E Musashi entendeu isso mais do que ninguém. Em cada duelo, ele sabia que podia morrer, mas ao invés de congelar, ele atacava. Não porque não sentia medo, mas porque havia treinado sua mente para não se apegar a ele. Musashi acreditava que o pensamento deve servir à ação, não impedi-la. Quando a mente vira um obstáculo, é preciso silenciá-la. E o silêncio que ele propõe não é vazio, é presença, atenção plena. Um estado onde o pensamento desnecessário desaparece e o que sobra é o momento, o agora, a espada no ar. Esse estado de espírito é chamado de Mushin, a mente sem mente, um conceito central no pensamento samurai e que Musashi encarnava. Estar em Mushin é estar totalmente presente, sem julgamentos, sem pensamentos vagando para o passado ou para o futuro, apenas consciência e ação unidas. Quando você está nesse estado, você não pensa, devo atacar agora ou depois? Você apenas ataca, porque sabe que é o momento. Você sente, intui, age. E é aí que a verdadeira maestria aparece. Na vida comum, pensar demais nos faz perder oportunidades. Quantas vezes você hesitou diante de algo que sabia que deveria fazer? Quantas vezes você adiou uma decisão esperando o momento perfeito que nunca chegou? Musashi diria que esse é o caminho da derrota. Ele nunca esperava o ideal, ele criava o momento. E para isso você precisa confiar no que aprendeu, confiar em si mesmo e, principalmente, aceitar que a ação sempre envolve risco. Mas o risco de agir é menor do que o risco de ficar parado. Porque enquanto você hesita, o mundo não para. As chances passam, os adversários se movem, o tempo segue. E o que ficou na sua mente nunca se tornou realidade. Musashi treinava até o limite. Ele acreditava que o verdadeiro conhecimento vem da experiência direta. Por isso ele abandonou mestres, escolas e convenções. Ele se tornou o próprio caminho. Sua filosofia era simples. Treine até que o corpo saiba sozinho. Porque quando o corpo sabe, a mente pode descansar. A hesitação nasce da falta de preparo. Quanto mais preparado você está, menos você precisa pensar. E então você age. Rápido, preciso, sem ruído. Mas a preparação não é só física, é mental. Musashi meditava, ele andava só, observava a natureza, escrevia. Isso não era fuga, era forma de limpar a mente. Uma mente sobrecarregada de estímulos não pode decidir com clareza. Você precisa criar espaço, silenciar tudo que é ruído, tudo que é opinião dos outros, tudo que é medo de errar. Porque agir com medo é como lutar com a espada quebrada. E pensar demais é carregar esse medo dentro de você, disfarçado de prudência. Mas Musashi sabia diferenciar prudência de covardia. Prudência é treinar antes da luta. Covardia é nunca entrar na arena. Você não precisa ser um samurai para aplicar isso. Basta olhar para a sua própria vida. Em que áreas você tem pensado demais? Que decisões você vem adiando? Que oportunidades já passaram porque você ficou esperando certezas? Musashi te daria uma resposta direta. O caminho está na ação. Não importa o quão incerto, o quão difícil, o que importa é dar o primeiro passo.
Porque o primeiro passo é sempre o mais pesado. Depois, o movimento ganha ritmo, e a ação se torna mais leve do que o pensamento. Musashi dizia: o verdadeiro guerreiro não escolhe o caminho fácil, ele escolhe o caminho certo. E o caminho certo, muitas vezes, é aquele que exige ação antes que você se sinta pronto. Pensar demais também cria ilusões. Você começa a imaginar todos os cenários possíveis, e a mente adora criar monstros maiores do que eles realmente são. Mas Musashi enfrentava seus inimigos sem se deixar levar pela imaginação. Eles os via como eram, carne e osso, limitados, vencíveis. Quando você age, você percebe que a maioria dos medos era exagero, que a dificuldade que parecia impossível na sua mente, na prática era apenas desconforto. E desconforto é suportável. O que paralisa não é o desconforto real, mas o sofrimento imaginado. A prática do desapego era essencial para Musashi. Ele dizia: não tenha preferências. Isso parece estranho à primeira vista, mas o que ele queria dizer é: não se apegue a um único resultado. Quando você age esperando algo específico, você sofre se não alcançar. Mas se você age com foco no processo, você cresce independente do resultado. O samurai não busca vitória por vaidade, mas por honra. E a honra está na coragem de agir mesmo sem garantias. Esse é o verdadeiro espírito de Musashi. Ação pura, sem vaidade, sem desculpas, sem demora. Musashi acreditava que a clareza vem com o movimento. E isso vale tanto para o campo de batalha quanto para os dilemas do cotidiano. Ele jamais esperava estar completamente certo para agir. Ele dizia que, muitas vezes, é agindo que se descobre o que é certo. O pensamento, para ele, não era o ponto de partida, mas uma ferramenta a ser usada com sabedoria. Quando usado em excesso, vira um veneno. E o antídoto é simples: movimento. Ação consistente, quem ou sem certeza. Porque a certeza é uma ilusão que o pensamento fabrica para justificar a inércia. Essa sabedoria se aplica a tudo: ao trabalho que você adia, à conversa que evita, ao projeto que nunca começa. Musashi chamaria isso de falta de espírito marcial. Ele enxergava a vida como um combate contínuo, onde cada momento exige presença, disciplina e iniciativa. Não se trata de agir de forma impulsiva, mas de evitar que a mente se torne um muro entre você e a realidade. Musashi dizia que o guerreiro deve estar como a água, adaptável, em constante fluxo, e a água nunca para pensar. Ela apenas flui, contorna, atravessa, invade. Assim deve ser a sua atitude. Uma das lições mais duras que Musashi aprendeu veio justamente do confronto direto com a morte. Em seus duelos, não havia espaço para hesitação. Um pensamento a mais poderia ser o fim. Mas é justamente essa consciência da finitude que o tornava tão decisivo. A cada instante, a vida poderia ser tirada. Então, o que justificaria a paralisia? O que justificaria esperar? Para Musashi, o presente era tudo o que se tinha. Pensar demais era desperdiçar o momento mais valioso, o agora. E mesmo fora do combate, ele carregava essa postura. Quando escreveu suas reflexões nos últimos anos de vida, já afastado dos duelos, ele manteve o mesmo espírito, direto, sem floreios, prático. Ele não se perdia em filosofias vazias. Cada linha do livro dos 5 Anéis é uma convocação à ação consciente. Ele ensina que é preciso treinar até que tudo se torne natural. Até que a mente e o corpo estejam tão alinhados que pensar se torna desnecessário. E é aqui que a verdadeira liberdade nasce, na ausência da necessidade de pensar demais. Musashi não romantizava o sofrimento, mas o via como um estágio necessário. Pensar demais é muitas vezes uma tentativa de evitar dor. Você tenta prever tudo, evitar riscos, se proteger de possíveis fracassos. Mas essa proteção também impede o crescimento. O desconforto é o território onde a evolução acontece. Ele dizia que o caminho do guerreiro é feito de esforço constante. E esse esforço é mais mental do que físico. É o esforço de calar as vozes internas que dizem: espere mais um pouco, não está pronto. E se der errado? Para Musashi, essas vozes eram inimigos invisíveis.
e precisavam ser derrotados com a mesma coragem que ele usava em seus duelos. Um ponto central da filosofia de Musashi é o desapego da forma. Ele não se prendia a estilos fixos. Criou seu próprio estilo, o Niten Ichi-ryu, porque acreditava que cada situação exige uma resposta diferente. Se você pensa demais, busca sempre aplicar uma fórmula pré-estabelecida. Mas a vida real exige adaptação. A ação eficaz é aquela que responde ao presente, não a teorias passadas. Musashi entendia que pensar demais era muitas vezes apegar-se ao que funcionou antes, mas o que funcionou antes pode falhar agora. O guerreiro de verdade precisa ser criativo, fluido, ousado. Outro ensinamento importante é que a mente deve estar vazia para perceber o todo. Quando você pensa demais, você enxerga apenas fragmentos, foca em detalhes, esquece o panorama. E no combate, isso é fatal. Musashi treinava para ver o todo, a posição do inimigo, o ambiente, o ritmo da luta, tudo ao mesmo tempo. Para ele, isso só era possível quando a mente está livre, livre do ego, do medo, da dúvida. Esse tipo de clareza não vem com mais pensamento, mas com menos ruído. E o ruído só cessa quando você escolhe agir ao invés de pensar. A raiz do pensamento excessivo é o medo. E Musashi sabia que o medo não se elimina com palavras, mas com exposição. Ele colocava a si mesmo em situações extremas para treinar essa resistência. Dormia ao relento, enfrentava múltiplos adversários, privava-se de conforto. Tudo isso para que a mente fosse mais forte que o ambiente. Porque se o ambiente te domina, você pensa demais. Mas se você domina sua mente, nada te abala. E é nesse ponto que agir se torna natural. Você não precisa pensar porque não tem mais medo. Você age porque a ação é o seu estado natural. A coragem, para Musashi, não era a ausência de medo, mas a capacidade de não ser dominado por ele. E essa coragem se cultiva na prática. Você não vai parar de pensar demais apenas lendo ou ouvindo. Vai parar quando começar a agir, mesmo com dúvida, mesmo com medo, mesmo sem vontade. A ação é o remédio. Musashi não esperava se sentir motivado. Ele apenas fazia. Acordava, treinava, meditava, escrevia, lutava. Cada dia era um campo de batalha. E cada decisão era um golpe que precisava ser certeiro. Você pode aplicar isso hoje. Comece pequeno, mas comece. Não espere estar pronto. Não espere entender tudo. Não espere ninguém te autorizar. Haja. Errar faz parte do processo. Aprender exige movimento. E movimento só acontece quando você cala a mente e confia nos seus pés. Musashi não venceu porque pensava mais. Ele venceu porque pensava melhor. E pensar melhor é pensar menos quando o momento exige ação. Ele diria que para parar de pensar demais, você precisa antes aceitar o desconforto da ação. Precisa abraçar o incômodo de fazer antes de se sentir pronto. E precisa entender que a mente nunca vai te dar 100% de certeza. Porque a mente foi feita para proteger, não para arriscar. Já a ação é risco, é vida pulsando. E quem vive intensamente, como Musashi viveu, sabe que o pensamento excessivo é uma prisão dourada. Parece seguro, mas é uma cela. A liberdade real começa quando você abre essa cela e dá o primeiro passo para fora, mesmo tremendo, porque é fora dela que a verdadeira vida acontece. O verdadeiro aprendizado, segundo Musashi, vem da luta direta com a realidade. Não importa quanto você leia, ouça ou pense, se não houver prática, tudo é ilusão. Pensar demais sem agir é como estudar mapas sem nunca colocar o pé na estrada. O mundo real não respeita as certezas da mente. Ele exige adaptação, resposta rápida, decisões sem garantias. Musashi entendia isso profundamente. Ele não buscava respostas absolutas, mas domínio de si mesmo diante da incerteza. É isso que diferencia os que apenas pensam dos que realmente conquistam. Quando você hesita, a energia se dispersa. Quando você decide, ela se concentra. Musashi cultivava a arte da decisão. Não porque sabia sempre o que fazer, mas porque treinou para agir mesmo na dúvida. Ele dizia que o guerreiro precisa se conhecer tão bem que suas ações se tornem extensões naturais do seu ser.
Esse tipo de autoconhecimento não vem da reflexão passiva, mas do confronto direto com os próprios limites. Agir é o espelho que revela quem você é. Só na prática você descobre o que realmente pensa, sente e deseja. Só no movimento você separa as fantasias das verdades. Musashi treinava não para brilhar, mas para se tornar imbatível internamente. Ele sabia que a batalha mais importante não era contra o oponente externo, mas contra o inimigo interior, a dúvida, a preguiça, o medo, o apego. Ele enfrentava esses inimigos com a espada da ação. A cada manhã, um novo desafio. A cada noite, uma lição incorporada pelo corpo. Ele acreditava que a vida é curta demais para viver paralisado por pensamentos. Cada segundo perdido em excesso de análise é um golpe que você não dá, uma chance que você deixa escapar. E a mente não para sozinha. Ela precisa ser disciplinada. Por isso Musashi viu o treinamento como um caminho de purificação. Repetir os movimentos, corrigir erros, melhorar um detalhe de cada vez. Isso não era apenas sobre a espada, era sobre moldar a mente. Através do físico, transformar o espiritual. E aqui está um segredo poderoso. O corpo pode reeducar a mente. Quando você age, mesmo sem vontade, a mente percebe que há algo maior do que ela. Ela se aquieta, ela observa. Ela aprende que nem tudo precisa passar por seu filtro antes de acontecer. Muitas pessoas querem mudar suas vidas, mas continuam presas ao pensamento. Fazem planos, traçam metas, pesquisam tudo, mas nunca começam. Esperam motivação, clareza, apoio externo. Musashi não esperava nada. Ele mesmo se forjava, como um ferreiro forja uma espada. Ele aceitava a dor do processo. E entendia que para ser livre é preciso se comprometer com o próprio caminho. A liberdade não vem antes do esforço, mas depois. Não é a ausência de disciplina, mas o fruto dela. Quando você se move com consistência, o medo perde força. A dúvida enfraquece. O hábito da ação se torna mais forte do que a tentação de pensar demais. A maior parte das batalhas que você perde na vida não são contra os outros, mas contra si mesmo. São oportunidades que você não aproveitou, conversas que não teve, mudanças que não iniciou, ideias que não colocou em prática. Musashi via isso como falha de espírito. Ele acreditava que o guerreiro deve estar sempre preparado para agir, mesmo quando tudo parece confuso. Mesmo quando a mente grita, espere mais um pouco. Porque, na maioria das vezes, o que te impede de agir não é a falta de saber o que fazer. É a falta de coragem para fazer o que já sabe. E a coragem, como ele mesmo demonstrou em cada duelo, nasce do compromisso com algo maior do que o ego. Musashi não lutava por fama. Ele recusou títulos, cargos, convites luxuosos. Vivia como um andarilho, porque queria manter a mente limpa, longe das distrações do mundo. Para ele, o excesso de estímulo leva ao excesso de pensamento, e esse excesso mata o espírito. Ele buscava o essencial, a espada, o caminho, a si mesmo. E esse foco é o que permitia agir com tanto impacto, sem distrações, sem desculpas, sem vaidade. Essa simplicidade é um poder, porque quanto mais simples sua mente, mais direto o seu gesto. Quanto menos você precisa pensar, mais rápido você reage. E a velocidade da reação, em muitas situações da vida, é o que define o resultado. A hesitação é um luxo que a vida não permite. O mundo não para esperar você decidir. As oportunidades não voltam, os momentos não se repetem. Se você não se move, alguém se move no seu lugar. E Musashi sabia disso profundamente. Por isso ele treinava como se cada treino fosse um duelo real. Porque no fundo, a cada decisão que você adia, a vida continua, e ela não vai esperar a sua mente se acalmar. Mas há um consolo nisso. Você pode mudar, a qualquer momento. Você pode começar a treinar essa nova mentalidade. Não precisa virar um guerreiro amanhã, mas pode começar hoje, dando um passo. Pequeno talvez, mas real. Musashi não começou invencível. Ele perdeu, errou, foi arrogante, se isolou, sofreu, mas nunca parou. E é isso que o fez invencível. Não a ausência de falhas, mas a disposição inabalável de seguir no caminho. Caminho esse que ele mesmo trilhou, com os próprios pés, com a própria espada, com a própria mente. E essa é a maior lição. Ninguém vai caminhar por você. Ninguém vai decidir por você. Ninguém vai viver por você. Agir
é sua responsabilidade e também seu privilégio. É através da ação que você se torna quem nasceu para ser. Musashi não buscava a glória, ele buscava a verdade. E a verdade, ele sabia, só aparece para quem se move, para quem entra na arena, para quem cala a mente e escuta o corpo, para quem ousa viver antes de entender tudo. Porque entender vem depois. Primeiro você age, depois você aprende, depois você cresce. E então, um dia você olha para trás e percebe que pensar demais era só medo disfarçado, e que tudo o que você precisava sempre esteve no gesto que adiou, na palavra que calou, na ação que não tomou. Musashi deixou para o mundo uma mensagem silenciosa, mas poderosa. A vida é um combate, e o maior inimigo muitas vezes está dentro de você. Vencer esse inimigo exige disciplina, clareza, repetição, coragem e, acima de tudo, ação. Porque enquanto você pensa, o tempo passa. Enquanto você duvida, a chance escapa. E enquanto você espera, a vida segue. Quem age, transforma. Quem hesita, desaparece. A escolha é sua.